4. Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. 7h mais 43 minutos, 7h43, voltamos no Repórter Cultura desta quinta-feira, dia 13 de julho. E olha, quinta-feira é dia de Política com Pimenta. Hoje o nosso querido Júlio não estará presente aqui para comentar os assuntos do dia de hoje, do Política com Pimenta, porque está participando aí de um evento que é o CONCAR. O Júlio, que trabalha na área de segurança e recursos humanos, e está participando aí do CONCAR, que é o maior congresso de recursos humanos do Brasil, e hoje, então, não pode estar presente com a gente. Mas o Osmar está aqui, sim, para a gente poder, para ele poder comentar e, junto com a gente aqui, fazer o Política com Pimenta de hoje. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair. Bom dia, Alduri. Bom dia aos nossos ouvintes. E esperamos conseguir comentar sozinho hoje. Vamos lá, Osmar. Os assuntos aí que a gente tem do Política com Pimenta de hoje, o primeiro é o seguinte: a carta que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, enviou para os seus parlamentares, enfim, que ontem veio a público essa carta, e o posicionamento do Costa Neto como presidente do partido, dizendo que o PL é um partido de oposição ao presidente Lula ou ao governo do PT, e inclusive dizendo que o partido estará sempre à frente aí na defesa de itens como liberdade, valores da família, fé cristã, interesses do agro, políticas antidrogas. Aí a gente fez uma enquete, inclusive ontem no Repórter Cultura, pedindo aí qual é o viés ideológico real aí do PL, o que as pessoas, os nossos ouvintes, internautas acham. E eu vou até para você também ter uma ideia, passar o resultado, como é que ficou o resultado da enquete do dia de ontem. Aqui, a enquete ficou o seguinte: 36% das pessoas disseram o seguinte, que o PL é um partido de centro, com parte dos integrantes sendo de direita. Depois, na segunda colocação, com 28%, pessoas dizendo que é um partido de direita. Ou seja, as duas maiores pontuações ou participações ficaram nessas duas, que é um partido de direita, mas aqui ficou com mais pontuação, com mais percentual, que é um partido de centro, com parte de integrantes sendo de direita, Osmar. Bom, eu estou do lado das pessoas que responderam que é um partido de centro, com pessoas de direita, com componentes de direita. Por quê? Porque, na verdade, é isso que se vê. O Brasil, infelizmente, os partidos, exceto o PT e o PSOL, não têm ideologia. Eles têm um acúmulo de interesses. Hoje, nós vemos no PL, tem muitos candidatos que entraram no PL muito mais para se eleger, aproveitando a popularidade do presidente, do ex-presidente, do que propriamente pessoas que se comportam, que estão à direita do pensamento ideológico. Hoje, boa parte do PL não é de direita, mas sim é moderado, partido de centro. Eu diria que os componentes da direita, principalmente os eleitos, são os mais estridentes, são os mais barulhentos. Por exemplo, esses que vêm das redes sociais, o influencer, contando aqui em Santa Catarina com Detone, Carla Zambelli, o governador de Santa Catarina. Aliás, esse também é um moderado que está à direita por interesse. Então, a dificuldade de se manter, de se eleger, por exemplo, por que o PSDB perdeu tantos deputados? Porque ele não se posicionou à direita, ele se posicionou ao centro, e o centro foi moído nas últimas duas eleições. Então, do interesse do candidato, se dizer de direita para captar a popularidade, principalmente na região sul, e até em alguns pontos do Brasil, a região sul, centro-oeste, Mato Grosso, Santa Catarina, nessas regiões aí, e no Brasil de forma geral, porque a popularidade do ex-presidente ajudou a eleger muitos
dos candidatos. Então, os candidatos se diziam de direita, mas na realidade não são de direita, aproveitaram a carona e se mantiveram à direita. Hoje eu diria que a direita brasileira não tem partido definido, mas a direita brasileira é representada, por exemplo, por Nicolas Ferreira, por Gayer, por Zambelli, por Detoni. Inclusive, hoje o nosso deputado Gilson dos Santos já está à direita do partido, embora não esteja no PL. Então, a direita ela não está concentrada em um partido, ela está distribuída em vários partidos, mas ela tem uma característica que ela captou a popularidade do governo Bolsonaro e a impopularidade, a oposição ao governo Lula. Essa é a direita que se aproveitou, tanto os moderados como os de fato à direita, se aproveitaram dessa carona para se eleger. E por isso que o presidente Valdemar da Costa tem muita dificuldade em manter o partido unido, porque o partido não está ideologicamente coeso. Ele está ali porque há união de interesses. Então, ele está dizendo que que o partido é a oposição, justamente num recado aos componentes, porque ele está vendo que está sendo difícil, fora do poder, se manter coeso. Essa é a dificuldade por isso ele se declarou de oposição, porque talvez tente passar um recado aos deputados para não partirem para não votarem a favor do governo. Mas vai ser muito difícil conter, como foi difícil conter na reforma tributária, porque uma parte do partido é muito à direita e a maioria é de centro. Eu diria que desses 99, certamente 50 são de centro e 49 no máximo são da direita, que não tem coragem de se aglutinar num partido só. Esse é um problema. Até o Bolsonaro tentou, né, durante o período ali, depois que ele tinha se desfiliado do PSL, né, abriu o União, não é União Brasil, Aliança Brasil, exatamente, mas acabou não tendo sucesso ali por períodos regimentais ali de abertura, não deu tempo, né, de abrir o partido ali. É que é muito difícil formar um partido à direita, como também é difícil formar um partido muito à esquerda, como acontece até com o PT, o PSOL já é mais à esquerda, e muito ao extremo não existe interesse dos próprios candidatos, porque isso também não dá voto. Muito bem. E você falou aí do Gilson, o Gilson Marques, né? O Gilson Marques ali, que é o deputado Novo, e eu tenho ouvido também comentários aí de que o Novo, pela sua questão de defesa da liberdade, liberdade econômica, liberdade da propriedade privada, enfim, que seria hoje um partido também que de alguma maneira estaria defendendo mais à direita. A direita está relacionada, na verdade, a direita, o centro, todos defendem a liberdade, mas a forma radical, a direita faz até a forma radical, eu acho que até é uma questão pessoal e até para responder ao eleitor, porque se passar para centro e passar a ser moderado, tem muito menos chance de se eleger do que chama mais atenção se a direita. Assim começa a estar o deputado Gilson, como está o deputado do Rio Grande do Sul também, o outro membro, o Van Hatten lá, totalmente à direita, porque sobrou aquele espaço para o moderado hoje ficar em cima do muro, em outras palavras. Não é bom para os deputados, por isso eles preferem ser barulhentos, porque isso ajuda mais a se eleger, ajuda melhor a se eleger. Osmar, o segundo tema de hoje aqui é o seguinte, a questão das escolas cívico-militares. O governo Lula está decretando aí o final desse programa das escolas cívico-militares no Brasil. Aqui no estado de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Educação pretende manter, nós temos 10 escolas, se não me engano, aqui no estado de Santa Catarina, inclusive uma em Blumenau. Aqui vou repetir o nome da escola de Blumenau, que é a Escola Cívico-Militar aqui, é a Escola Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, ali em Blumenau, que tem 483 alunos e que é uma escola no sistema cívico-militar. E Santa Catarina, então, se posicionando em manter as escolas cívico-militares
que você pensa a respeito disso, É Osmar? um assunto, assim, complexo para se discutir. Eu li que tem 9 escolas em Santa Catarina e 5.000 alunos, em torno disso ali. Eu acho, como sendo uma atribuição estadual, a educação básica sendo atribuição do Estado, eu não vejo dificuldade no Estado manter. Eu acho que o governo federal fazer isso não é atribuição do governo federal o ensino fundamental, que era um convênio entre o MEC eu não sei, e a Ministério da Defesa, acho que era um convênio. Exato, exatamente, Sim. exatamente. Então, eu acho que manter no Estado é razoável, pode ser aceitável, mas eu não sei se esse método do ensino militar ele é adequado, é bom ou é melhor do que o outro. Eu acredito que a escola no todo deveria ser, o ensino em si deveria ser melhor visto no Estado, mas também eu acredito que a sociedade deveria exigir um ensino melhor. Mas a sociedade em geral também não se preocupa com o ensino melhor. A sociedade em geral, sim, os pais, quando digo a sociedade, digo os pais, eles não se preocupam que o filho tenha um ensino melhor. Porque se a sociedade quisesse um ensino melhor, o Estado começaria a trilhar esse caminho. Mas eu não vejo cobrança dos usuários e dos pais, que eu digo, para que tenhamos um ensino melhor. Então, eu vejo o ensino militar ali como uma elite ali pouco expressiva no percentual de Santa Catarina, que eu não sei se tem quem é que estuda, se são filhos de militares ou se são pessoas particulares, são qualquer cidadão, filhos de qualquer cidadão. Então, eu não tenho essa informação. Mas eu diria que, no meu entender, não existe muito problema em manter. Mas eu acho que o que deveria ser melhorado mesmo é o ensino normal e a sociedade deveria cobrar, porque o ensino é ruim também, é de qualidade baixa, porque a sociedade se contenta com isso. Não existe cobrança dos pais para que o ensino seja bom. Esse é um problema que nós temos. Em outras palavras, eu quero dizer que nós, como sociedade, demos pouco valor ao saber. Esse, para mim, é uma questão fundamental, independente de tipo de ensino. Nós damos pouco valor ao saber. As escolas cívico-militares, elas têm como base aí o ensino, claro, o ensino normal, técnico, ou ensino fundamental, ensino médio, mas dentro de uma visão de mais... Rigor. Rigor, de mais disciplina, naquela questão, você, assim como eu também, nós tínhamos lá na nossa época o estudo de educação moral e cívica, a gente tinha que cantar, né, o hino nacional, no pátio da escola, fazer a formação, a fila, enfim, esses valores que a gente os valores pátrios, os valores nacionais, éticos e morais. Sim, eu acho esse aspecto bom, mas nós temos que, a sociedade em geral tem que praticar isso. Não adianta uma ilha de 5.000 pessoas praticando isso. Nós, como sociedade, devemos praticar isso. Porque se nós praticarmos na família e nós tivermos esses valores como valores prioritários, os nossos filhos também vão responder a esses valores. Muito bem, Osmar, para a gente, hoje é mais rápido, né, porque é só um comentando a respeito, mas enfim, é esse o Política Complementa de hoje. A participação do Júlio foi impossibilitada em função da ida dele ao CONCAR, que é o Congresso Nacional aí de Recursos Humanos, e o Osmar, então, discutindo aqui, eu e o Osmar, debatendo aqui os temas relevantes desta quinta-feira. E para a gente encerrar, Osmar, o último tema de hoje, eu quero ver o que você me diz aí a respeito desse pronunciamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal durante um encontro da UNE. A UNE é sabidamente uma entidade de esquerda, né? É escolar, mas é de esquerda. E ele dizendo o seguinte: derrotamos, ele se colocando, né, dentro desse, derrotamos o bolsonarismo, diz Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, falou sobre o Bolsonaro ao participar de evento da União Nacional dos Estudantes da UNE. Barroso se colocou como parte ativa
da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou sobre o tema ao participar, então, desse evento. Um comentário como esse, Osmar, não coloca em xeque o Supremo Tribunal Federal, como quando o ministro do Supremo Tribunal Federal diz: derrotamos o bolsonarismo? Sim, aqui você é testemunha e nossos ouvintes sabem que eu sou um crítico. Para mim, quem não tem voto não deveria fazer manifestações políticas. Digo isso dos membros do Supremo, do Judiciário em geral, digo isso do presidente do Banco Central, porque essas pessoas não foram eleitas pelo povo. Logo, eles não precisam fazer discurso para formar opinião. Eles têm que o trabalho deles é de julgar, não de emitir opiniões. Fazendo um pouco mais do contexto, eu li rapidamente, que não tive tempo de me aprofundar nessa notícia, mas eu vi que essa manifestação ela foi decorrente, que ele foi vaiado nesse congresso da UNE, e ele foi chamado de golpista por causa da Dilma de 2016. E ele foi vaiado e fizeram protesto por causa do piso da enfermagem. E essa manifestação foi em resposta a isso. Eu acho inadequado, eu já disse aqui muitas vezes, que ministros não deveriam se manifestar fora dos autos. Então, isso eu acho que deveria ter um código de ética que pune essas pessoas que não têm mandato, e não têm cargo político, que não é politicamente nomeado, deveriam ser punidos por essas declarações, porque isso coloca em xeque a instituição que eles estão com partes. E eu sou crítico e acho que deveria haver uma punição, só que punir quem? O chefe não se autopune, né? Mas deveria haver uma punição, um código de ética para essas pessoas que não têm cargo eletivo se manifestarem politicamente ou a favor de um ou contra o outro. Que eu acho que política é como o Supremo, é como um técnico, ele não pode emitir opinião fora dos autos, ele tem que se manifestar dentro dos autos, e fazer discurso para a plateia não é atribuição de ministro. Isso e o problema é o que ele fala, né? Porque quando ele fala derrotamos o bolsonarismo, dá a impressão que eles estavam... Sim, que existia, que eles consideraram o bolsonarismo como inimigo. E isso também decorre da presença dele no TSE, que ele era ministro titular até um tempo atrás. Então, eu acho isso ruim e péssimo para as instituições brasileiras. Eu acho essas manifestações políticas absolutamente inadequadas, e deveria haver alguma forma de punição ou censura para essas manifestações. Embora a liberdade a manifestação seja livre, mas como eu defendo em todos os lugares, há momentos e há fatos para se manifestarem. Esse tipo de opinião, de tomar partido de um juiz, não é adequado para o cargo. Muito bem, Osmar. São esses os assuntos do nosso Política com Pimenta de hoje. Agradeço a sua participação aqui. E na terça-feira nós voltamos aí com o time completo. O Júlio também já de volta para a gente poder comentar, debater, discutir os principais assuntos da política nacional. Um abraço para você e um bom final de semana. Abraço, Daíra, abraço ao Dori, abraço aos nossos ouvintes, bom final de semana a todos, e vamos desfrutar desse dia que está lindo hoje, o dia.